Olá, vamos para mais uma questão de hardware da Fundação Carlos Chagas, ano de 2011. A busca antecipada de instruções é uma técnica utilizada nos processadores dos microcomputadores atuais, de forma a acelerar a execução de um programa. As instruções são pré-carregadas da memória, principal para a memória virtual. Vamos dar uma lembradinha em algumas coisas aqui. Nós temos o processador, que é o cérebro do computador, também chamado de CPU, que executa as tarefas. Aqui dentro eu tenho a memória cache, que tem a ver com cópia, né? Então fica aqui dentro a memória cache. Nós temos a memória RAM, que é a memória principal do computador, que é volátil, perde os dados quando desligado. E nós temos a memória secundária ou de massa, que é o HD. Eu vou usar aqui a caneta para a gente dar uma olhadinha em algumas situações. Quando o processador está em uso, ele faz o quê? Ele explora a relação aqui de sincronismo ou de sincronia com a memória RAM. Se ele sabe que vai usar algum recurso daqui novamente, ele deixa copiado aqui dentro, ó, na memória cache, para aumentar a velocidade de processamento. Aumenta a velocidade de processamento. Outra situação é quando você acaba não tendo mais memória RAM suficiente. Quando não tem memória RAM, ele pega emprestado do HD, que é muito mais lento, pega emprestado do HD um pouquinho de memória. Essa memória se chama memória virtual, finge ser memória RAM. Então, olha, duas situações diferentes. Isso aqui para, digamos assim, quebrar o galho quando você não tem mais memória RAM, e a memória cache para aumentar a velocidade de processamento. Ele não precisa de novo buscar na memória RAM, ele já tem aqui direto essa informação dentro de uma área mais rápida, digamos assim, dentro do próprio processador. Então, alguns conceitos aí bem importantes. Tá? Agora, vamos lá. Antes de dar uma olhada na cache, vamos voltar na questão. Então, as instruções são pré-carregadas da memória principal para a virtual? Não, virtual totalmente fora de questão, né? Não tem nada a ver a virtual. Por quê? Porque a memória virtual fica dentro do HD quando falta mesmo. Não é para aumentar a velocidade, né? Não é para fazer uma aceleração da execução dos programas. É para quebrar o galho mesmo, até o computador ficar mais lento. Quando você está usando o computador e usa muita memória virtual, sinal que você tem pouca memória RAM, então ele já está emprestando do HD. Né? Então, por isso que as pessoas dizem, coloca mais memória RAM. E quando você coloca mais memória RAM, o que acontece? Deixa eu voltar lá na imagem. Quando você coloca mais memória RAM, o que acontece? Usa menos memória virtual, o computador fica mais rápido, porque esta memória aqui é mais rápida que esta aqui. Tá? Então, errada a primeira. Segunda, são pré-carregadas, são pré-carregadas da memória principal para a memória cache. Exatamente, porque primeiro ele carrega aqui uma vez, depois ele deixa na cache para que numa próxima vez ele acesse direto aqui e deixe o sistema mais rápido. Tá? Então essa seria a resposta correta. É confusa, difícil essa questão. Da virtual para a principal. Essa também está errada porque virtual está totalmente fora de contexto aqui, não é? Da cache para a principal. Então aqui inverte com a B. Então o que ele sugere nessa é que primeiro a memória, primeiro os dados são copiados aqui para depois ser usado pela memória RAM. E isso está errado, né? Na verdade é o inverso, que nem a gente já viu. E da memória cache para a virtual, um verdadeiro absurdo, né? Porque não tem essa situação para aumentar a velocidade. Aqui sempre a velocidade é mais lenta. Mas por que usa? Porque não tem mais memória RAM livre, como eu comentei. Tá? A gente pode observar aqui, por exemplo, a memória cache, que é uma memória estática, que fica dentro dos processadores. Né? Então, primeiro é copiado da memória RAM, se for usado de novo, vai ficar aqui na memória cache. Lembre sempre de cache com a relação de cópia. Tá? E a memória virtual, ou memória paginada, ela fica dentro do HD, que é o disco rígido. Tá? Então, não tem mais memória RAM, aqui nesse caso a memória RAM, não tem mais memória RAM. Ele faz o quê? Ele empresta, ele pagina a memória, ele deixa um pedacinho aqui semelhante, parecido, e fazer papel da memória RAM. Então, essa é a memória virtual, HD. Tudo bem? Tomem cuidado com isso. Daí nós temos a resposta correta dessa alternativa, a letra B. Ok?